Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta quinta-feira, dia 1º de junho, na qual nós recordamos São Justino Mártir e lemos o evangelista São Marcos no capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, nós somos convidados a meditar o evangelista São Marcos, no capítulo 10, e hoje vemos a cura do cego Bartimeu. Primeiro vemos a atitude da população que quer impedir que ele chegue até Jesus para que não possa importunar o Mestre. E se nós formos perceber um pouco de como se colocava a sociedade da época, isso meio que seria algo normal, digamos assim, porque o cego, ou todo aquele que possui alguma doença, alguma deficiência física, era considerado praticamente como um pecador público, porque a doença, a desgraça, se assim quisermos dizer, era visto como uma maldição de Deus por algum pecado cometido. E assim ele não deveria importunar o Mestre. Então, provavelmente era isso que pensavam aqueles que caminhavam com Jesus. No entanto, Jesus o chama. E a partir do chamado de Jesus, tudo muda. Porque ao chegar perto de Jesus, Cristo pergunta: O que queres que eu te faça? E poderíamos dizer, mas essa pergunta é óbvia. Um cego quer ver. Mas Jesus faz essa pergunta porque a iniciativa deve partir do cego. Cristo não obriga ninguém a segui-lo. Cristo não obriga ninguém a andar com Ele. Isso deve ser uma decisão pessoal. Então é interessante vermos a pergunta de Jesus: O que queres que eu te faça? É necessário a iniciativa, a decisão daquele cego. E ele diz: Mestre, que eu veja. E a partir daquele momento nós vemos Jesus que diz: Vai, a tua fé te curou. E aqui nós temos um elemento muito importante, porque muitas vezes nós fazemos o caminho contrário. Nós não é um resultado da nossa fé o milagre, mas nós queremos um milagre para que tenhamos fé. Mas Jesus fala ao contrário: vai, a tua fé te curou. Foi porque acreditou primeiro que ele foi curado. Foi porque demonstrou ter fé no Cristo que ele foi curado. E essa fé é bem exemplificada, porque se ele não acreditasse que Cristo poderia ajudá-lo, ele não teria gritado, ele não teria chamado a atenção para que os outros o vissem e para que o Mestre o visse também. E assim nós devemos ser sempre presente. O milagre é resultado da fé, e não a fé resultado do milagre. Mas infelizmente nós vemos cada vez mais crescer uma compreensão contrária daquilo que nos fala Jesus Cristo, como se agora a fé fosse resultado de milagres. E não deveria ser assim, porque como nos diz Jesus, é a fé que o cura, é a fé que o salva, a fé de que Cristo poderia realmente realizar nele obras maravilhosas. E nós vemos então a conclusão dizendo que naquele mesmo instante ele recuperou a vista
e seguia Jesus pelo caminho. A partir daquele momento, tornou-se discípulo de Jesus Cristo. É claro, nós temos toda a questão da cura, toda a questão social que nos é colocada aqui, mas nós temos também uma questão religiosa muitas vezes. Porque nós vemos primeiro, num primeiro momento, que os cegos não são tanto o cego em si, o cego Bartimeu, mas aqueles que não querem enxergar. Nós até temos um ditado popular que diz, olha, o pior cego é aquele que não quer ver. E é isso, de um certo modo, que nós vemos também em Jesus Cristo, porque muitas pessoas, caminhando com Cristo, não são capazes de ter a mesma fé deste cego, mas muito pelo contrário, presos nos seus pensamentos, presos nas suas formas de pensar, acreditam que já sabem tudo de Cristo e que nem mesmo Cristo pode mais lhes ensinar nada. E esse é o pior tipo de cego, como o nosso próprio ditado popular diz, o pior cego é aquele que não quer ver. E assim Jesus nos convida a darmos esse passo da fé, assim como deu Bartimeu, de acreditarmos verdadeiramente que Ele pode todas as coisas, para que através desta fé nós possamos verdadeiramente nos colocar no caminho do seguimento de Jesus Cristo. Porque é só uma fé verdadeira, é só uma fé que realmente deposita todas as suas confianças em Cristo, que será capaz de nos fazer enxergar verdadeiramente quem é Cristo e assim podermos segui-lo pelo caminho, assim como fez o cego Bartimeu. Então nós somos convidados a tirar de nós a cegueira dos nossos próprios pensamentos, a cegueira dos nossos próprios preconceitos, para que possamos assim enxergar bem e possamos verdadeiramente seguir Jesus Cristo. E para isso é necessário que possamos dar diariamente o passo da fé, acreditarmos em Cristo e, acreditando em Cristo, colocarmos-nos no seu seguimento. Façamos a nossa oração para esse dia. Ó Deus, que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.